Boa noite, eu sou Renata e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como é que está sendo o meu tratamento para câncer de mama. Para quem não sabe, em julho desse ano, no início de julho desse ano, eu fui fazer meus exames de rotina e eu descobri um pequeno nódulo na minha mama direita. E aí, o meu mundo praticamente caiu, né? Quando a gente recebe um diagnóstico desse que você tem uma suspeita, né, de um câncer de mama, você já começa a ficar, vamos dizer assim, ansiosa, né? Daí eu fiz a biópsia e realmente foi diagnosticado um câncer de mama no início, né? Logo em seguida eu fiz a imunohistoquímia e deu que era um tipo de câncer que eles chamam de luminal B, que é um câncer que tem receptores de estrógeno nele, né? Daí foi marcada a minha cirurgia no início de agosto. E eu fiz a cirurgia, né? E depois da cirurgia, com o material que sai da cirurgia, eles fazem uma biópsia. E em cima da biópsia, eles fazem um outro exame. E aí começou todo um conjunto, né? Vamos dizer assim, de ansiedades, um conjunto de pesquisas que aconteceu na minha vida, né? Essa live hoje eu quero compartilhar com vocês tudo que eu venho descobrindo sobre tratamentos para câncer de mama, todas as coisas que eu tenho feito, como está sendo esse processo. Eu já fiz 2 outras lives, né? Falando sobre todo esse momento que eu estou vivendo, sobre todas as coisas. Sobre os grupos de apoio que eu tenho descoberto, né? Então, eu posso dizer para vocês assim, no início, o meu chão caiu, né? Porque quando a gente recebe uma notícia dessa, a gente não sabe a extensão, a gente não sabe o tamanho, a gente não sabe nada, né? A gente só sabe que é uma palavra que choca, né? Você falar, eu tenho câncer, é uma palavra que choca. Ninguém imagina em sã consciência imaginava que pudesse passar por isso. Depois que eu fiz a cirurgia, então foi feita a biópsia, e aí depois da biópsia é feito um outro exame para confirmar o tipo de câncer que apareceu lá na primeira biópsia, né? E aí é que começou toda a confusão, vamos dizer assim. Por quê? O laudo que veio muito diferente do primeiro laudo. Então, no primeiro laudo tinha dado o que ele chama de luminal B. E no segundo laudo tinha dado um triplo negativo. Só para vocês entenderem a diferença dessas duas coisas, com o primeiro laudo eu iria fazer hormonioterapia, que são comprimidos que a gente toma ao longo de 5 anos, e fazer radioterapia. Na segunda opção, que foi o segundo que deu depois da cirurgia, eu iria fazer quimioterapia, 2 tipos de químio, porque tinha dado triplo negativo, que é um câncer que eles não sabem a origem. E uma vez que eles não sabem a origem, eles te dão uma quimioterapia, que é como se fosse um metralhador, um atirador que sai atirando em todas as suas células, né? É uma coisa muito, muito invasiva, muito destrutiva, e aquilo me caiu o chão. Então eu iria fazer quimioterapia e radioterapia. O médico, a princípio, não aceitou esse diagnóstico, né? Ele disse, Renata, a gente vai repetir o exame, porque tá muito estranho, e eu vou pedir para repetir o exame. Aí imagina a pessoa aqui, né? Ansiosa, querendo resolver tudo rápido, e um dos aprendizados é esse, tô tendo que esperar muitas coisas, né? Foi refeito o exame no mesmo laboratório e foi dado o mesmo diagnóstico. Aí ele disse assim, o mastologista disse, agora você vai para o oncologista e o oncologista vai definir o seu tratamento, já que foi confirmado que é triplo negativo. Quando eu cheguei no oncologista, o oncologista olhou para mim, ele disse assim, com esse diagnóstico a gente não vai fazer tratamento, porque eu preciso de uma terceira confirmação. Porque os tratamentos são muito diferentes e a gente não pode errar no seu tratamento. E aí fomos para a terceira confirmação. E aí
Eu falei novamente com o meu mastologista e ele disse, ó, já que é pra gente fazer, a gente vai mandar pra doutora Filomena, que ela é tipo uma sumidade no Brasil em câncer de mama, já que tava tão distinto assim, tava muito confuso. E aí a gente fui mandar. Só que pra mandar, eu tinha que mandar, eu moro em Santa Catarina, tinha que mandar para um laboratório de São Paulo. Aí eu tinha que pedir pro laboratório daqui, separar todo o material, as lâminas, a parafina, todas as coisas, para depois mandar para São Paulo. Isso demorou mais ou menos uma semana. Aí depois de uma semana, eu mandei para São Paulo, que demorou mais não sei quantos dias. E tudo isso, gente, passando 1 milhão de coisas na minha cabeça, né? A mente da gente fica uma loucura. Eu até não consegui fazer lives mais, nem tudo mais, porque assim, eu estava com a mente um turbilhão de emoções, né? É muita emoção que passa na cabeça da gente quando você não tem um diagnóstico claro. E aí, no dia 13 de setembro só, imagina, eu fiz a cirurgia no dia 3 de agosto, só dia 13 de setembro, que aí eu tive a confirmação que realmente era um luminal B, não era um triplo negativo. Só que até aí eu já tinha, pirado o cabeção. E aí eu vou falar pra vocês aí tudo que aconteceu, né? Então o que eu vou fazer agora, mas nesse meio do caminho desse turbilhão todo, eu descobri muitos tratamentos que podem ser feitos. E eu quero compartilhar com vocês, porque se você tem câncer de mama, conhece alguém que tem câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer, para poder mostrar que existem várias formas, né, integrativas para ajudar no tratamento convencional. Então agora o que eu estou fazendo, né? Aí o que aconteceu? Aí o meu oncologista estava marcado para o final do mês, só que como o meu tratamento vai ser pelo SUS, aí eu tive que esperar início de outubro para passar com o oncologista do SUS, que aí ele marcou o radiologista, que vai ser essa semana. Então essa semana, no dia 27, eu vou passar no radiologista que vai marcar as minhas sessões de radioterapia, que eu devo fazer em novembro. Eles acham que vai ser em torno de 1 mês de radioterapia. E aí eu vou fazer o tratamento de hormonioterapia também. Mas no meio desse caminho todo, né, como é que a gente faz para controlar a mente que fica enlouquecida? Eu fiz várias coisas, né? A primeira delas, eu usei uma técnica que eu aprendi durante um retiro que chama etiquetar pensamentos. Então, quando vinham os pensamentos e a cabeça ficava muito louca, eu começava a etiquetar os pensamentos. Medo, raiva, a frustração, sei lá, inquietação. E aí eu ia vendo aonde que a minha mente estava, né? Eu uso essa técnica sempre que eu tô com a mente muito bagunçada, eu uso essa técnica de etiquetar pensamentos. Outra coisa também que me ajudou bastante, a minha amiga Daniele Foggen, depois eu vou deixar o contato dela aqui, ela fez comigo sessões de Aura Master, né? Sessões de Aura Master, aonde são afirmações positivas que te ajudam a elevar a tua vibração, elevar teu pensamento e tudo mais, né? Durante esse período também, uma pessoa que foi fundamental para mim, né, que está sendo fundamental para mim, é meu marido, Marcelo, né? Porque são muitas emoções, muitos altos e baixos, muitas incertezas. E ele foi peça fundamental, está sendo peça fundamental no meu tratamento. Além do tratamento convencional que eu vou fazer, que é a radioterapia, o Marcelo, nós temos um médico, que é um médico que a gente consulta há mais de 10 anos, que é um médico ortomolecular, que ele escreveu já vários livros, do Dr. Calegário, e ele indicou pra gente um médico de São Paulo chamado Dr. José de Felipe Júnior, que ele tem este livro aqui, ó. Este livro aqui chama Oncologia Médica, tá vendo? Olha o tamanho do livro, gente. E esse livro aqui, ele catalogou diversos tipos de tratamento que ele faz na clínica dele de São Paulo. Esse livro aqui já está na 3ª edição, né? Essa aqui é a 2ª edição. E o Marcelo, meu marido, conseguiu, então, uma consulta para mim com o Dr. José de Felipe. Para mim foi um divisor de águas no meu tratamento, porque, infelizmente, a maioria dos médicos
eles olham para os seus exames e não olham para você, ser humano. E o Dr. José de Filipe, ele olha para você como ser humano, né? Então, eu cheguei lá na clínica dele, bem abalada, assim, né? Pensando em todos os tratamentos que poderia acontecer. E ele me acolheu e me mostrou que existem alternativas integrativas, principalmente usando a fitoterapia, né? E que não são tão agressivos quanto os tratamentos convencionais. Então, eu estou fazendo tratamento com o Dr. José de Filipe desde final de setembro, que foi quando chegaram as minhas formas e tudo mais. E está sendo uma bênção muito grande, né? Então, eu já tinha falado para vocês que desde o início eu comecei a fazer o tratamento com uma nutricionista que está sendo incrível, a doutora Gessiane, porque ela também me olha como ser humano e me acompanha o tempo todo. Isso é muito importante quando a gente está fazendo um tratamento desse, ter pessoas que nos acompanham, né? Nos acompanham o tempo todo. Um outro profissional também que está sendo de uma ajuda muito maravilhosa, que eu não posso deixar de falar, é o Dr. Tiago. O Dr. Tiago, ele é médico de família, né? E ele nos atende, ele é do Rio de Janeiro, ele nos atende via telemedicina. Para quem não sabe também, né, o meu sogro tá com câncer também, tá com mieloma múltiplo, e eu estava cuidando dele até que eu recebi o meu diagnóstico. Até hoje eu ajudo bastante ele. E o Dr. Tiago, ele nos apoia em tudo, né? Ele é um médico de família, então ele nos orienta quando a gente precisa, quando a gente está em casa, quando a gente não sabe o que fazer, quando acontece qualquer coisa, né? Aquele médico que é um médico de prontidão, é um médico que te atende, é um médico que te ouve, é um médico que mesmo à distância ele tá ali, ele te liga no WhatsApp, ele te chama. Então, e o Dr. Tiago, né, no caso do meu sogro, que é uma doença crônica degenerativa, o Dr. Tiago também, ele é prescritor de cannabis. Então, para o meu sogro está sendo maravilhoso, porque o meu sogro não estava mais conseguindo comer, estava tendo muitas dores. E depois que o Dr. Tiago prescreveu o CBD para ele, está sendo fundamental na recuperação do meu sogro. Então, quem aí tem dores crônicas ou um familiar está com problema de câncer crônico, né? Eu vou deixar também o contato do Dr. Tiago aqui, para que vocês possam falar com ele, conhecer o trabalho dele, porque, como eu falo, nesses momentos em que a gente está num momento de tão sensível, a gente precisa ter profissionais que olhem pra gente como ser humano, não como exame, entendeu? Não pega o exame, olha a plaqueta, e te passa o remédio ali, pega ali na farmácia e vai embora, entendeu? Não, ter profissionais que realmente te olhem como ser humano, profissionais que abraçam a sua causa, né? Aí, gente, no meio desse caminho todo que a gente começou a investigar várias coisas, olha o que aconteceu. Uma amiga minha falou assim: ô Renata, você já ouviu falar do método Kovacic? Eu falei: método Kovacic, o que é isso? Ela falou: foi um senhor, foi um estudioso, um cientista lá na década de 50, que através de radiestesia ele detectava pontos dentro da casa que, se você ficasse mais de 8 horas por dia nesses pontos, depois de 2 anos, as suas células começam a trabalhar de forma estranha e pode gerar câncer. Eu falei: nossa, eu vou verificar isso, né? E aí fui atrás. O método Kovacic, ele trabalha então com princípios da radiestesia. São pessoas voluntárias que tem no Brasil inteiro. Eu vou deixar aqui depois o site para vocês. E com esse método, eles têm uma forma de, o que eles falam de desligar o agente que causa o câncer. Mas uma coisa muito interessante é que eu fui atrás de entender sobre radiestesia. Radiestesia é uma ciência que existe há zilhões de anos atrás, né? Milhões e milhões de anos atrás.
E tem achados de arqueologistas mostrando, né, as varetinhas de radiestesia, onde eles buscavam água e tudo mais. Mas o que tem a ver isso, Renata, com câncer? Pois é, aí veio uma mulher aqui em casa com a tal das varetinhas de radiestesia e pasmem, bem na cama, bem aonde eu dormia, tinha um ponto negativo. A gente se mudou para essa casa vai fazer 3 anos. E eu tava dormindo naquela cama, ia fazer mais de 2 anos. E bem no lugar que eu dormia, tinha um desses pontos negativos. Então eu passei 2 anos dormindo, ficando mais de 8 horas num ponto que desestabiliza as células. No mesmo dia, a gente já mudou a cama de lugar, já mudamos tudo de lugar, né? Esses pontos, gente, eles têm... a gente tem vários pontos negativos na casa. Mas o que acontece? O que a radiestesia fala é que se você ficar nesse ponto por mais de 8 horas, todos os dias, por mais de 2 anos, pode desregular as suas células, né? Acreditem ou não, falei, né? Mal não faz, vamos mudar a cama de lugar. E aí a gente, na verdade, veio uma pessoa de radiestesia, depois a minha mãe também trabalha com o pêndulo, mediu também, tinha um ponto negativo. Depois a gente contratou um outro radiestesista para poder ter certeza, né? E realmente tinha um ponto. Então, são coisas simples. E olha o que acontece, né? Eu tenho uma amiga minha que eu falei isso para ela, ela falou assim, meu Deus do céu, a minha mãe morreu de câncer. E aí o meu pai foi dormir onde ela dormia. E aí morreu de câncer. Aí a minha irmã foi dormir onde eles dormiam. Depois que eles morreram. E ela morreu de câncer também. Vai saber se ali não tem um ponto. Então, fica aí a dica, né? De radiestesia também, que é algo que eu usei. A terapia do AMK, do método Kovacic, que é uma terapia gratuita, tem vários voluntários no Brasil inteiro. Nenhuma dessas terapias, gente, substitui o tratamento convencional, tá? Nenhuma das terapias. São terapias complementares, nenhuma delas. Se alguma pessoa que faz terapia falar pra você, para de fazer o seu tratamento e faz só isso, desconfie, tá, gente? Porque essas terapias são complementares, mas nunca são substituíveis. Tem que ter o médico e tem que ter as terapias complementares. Então eu usei radiestesia, o método Kovacic, que eu vou deixar aqui para vocês também. E aí a gente começa a trabalhar, né? A gente começa a trabalhar a mente, como eu falei para vocês. Eu comecei a trabalhar a mente com uma hora master. Eu comecei a fazer terapia com uma psicóloga, porque eu não estava dando conta das minhas emoções sozinhas. Essa foi uma outra coisa muito importante que eu descobri. A gente não precisa dar conta sozinha, tá? A gente não precisa dar conta sozinha. A gente pode pedir ajuda, né? Isso pra mim tá sendo um grande aprendizado, porque eu sempre fui a fortaleza de muita gente. E agora eu tive que baixar minha guarda e pedir ajuda. Tá sendo muito bom pra mim. Tá sendo muito bom pra mim me abrir, tá sendo muito bom pra mim a terapia. Então, se você tá me ouvindo, saiba que você pode contar com ajuda, você não precisa lutar sozinha. E nesse não lutar sozinha, eu também descobri o grupo Camaleão, que eu vou deixar aqui para vocês. É um grupo de Porto Alegre, eu sou aqui de Santa Catarina, mas eles fazem atendimento online. E esse grupo Camaleão acolhem as pessoas que estão com câncer. E tem várias coisas, eu tô fazendo terapia em grupo. Então, a gente se reúne em grupos, tem as psicólogas que ficam com a gente e a gente compartilha os tratamentos, as angústias, o que tá fazendo, o que tá acontecendo, como que tá sendo, né? Cada um no seu momento, cada um no seu processo. Isso ajuda muito quem tá fazendo tratamento. Então, e o Projeto Camaleão, eles têm várias outras coisas, vários apoios, né? Eles ajudam as pessoas que estão fazendo química, que vão perder o cabelo, a conseguir peruca, lenços e tudo mais. Eles fazem campanhas para ajudar as pessoas a poderem fazer ultrassom e mamografia.
Esse é um outro ponto muito importante que eu já falei nas lives anteriores, mas mulheres, façam sempre o ultrassom, não façam só mamografia. Porque no meu caso, como eu tenho mama densa, o que aconteceu? Na minha mamografia deu que era um tumor benigno. Só no ultrassom que pegou que era maligno. Imagina, gente, se eu tivesse feito só a mamografia. Eu ia estar com um câncer crescendo dentro de mim, assustadoramente. E quando eu me desse conta, isso já ia estar muito grande. Eu peguei por conta que eu fiz ultrassom primeiro. Então, sempre façam o ultrassom, porque ele é muito importante. Deixa eu ver aqui o que mais que eu fiz, né? O Dr. José de Filipe, ele é muito incrível, né? Eu cheguei lá na clínica dele, acho que 8 horas da manhã, eu saí de lá umas 3:30 da tarde. Porque ele faz diversos exames com você, ele conversa com você, ele quer te entender, ele quer entender um pouco da sua história, né? Então, não é por nada que ele escreveu um livro desse tamanho, né, gente? Olha o tamanho do livro dele. Tem mais de 1.500 páginas do livro, só falando sobre tratamento de câncer. Ele tem mais de 1.000 casos lá, que ele já tratou com muito sucesso. Casos que tinham sido desenganados, né? Então, por isso que eu falo, busquem alternativas, né? E quando eu falo do Dr. José de Filipe, o pessoal fala assim, mas ele é um terapeuta. Não, ele é um PhD, né? É um senhor já, ele é um médico PhD, formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo em 1971, né? E ele é doutor pela USP, então, e ele tem PhD também. Então, não é um médico recém-formado que está falando um monte de coisa, é sim um estudioso mesmo. Outra coisa que eu comecei a perceber, né, é que me apresentaram, e o que eu já conhecia, mas que eu estou trabalhando muito intensamente comigo mesma. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre constelação familiar. O que é constelação familiar? É você conhecer profundamente, vamos dizer assim, as origens da sua família, né? E saber os emaranhados que existem ali. Você conhecer sistemicamente a sua família. E eles dizem que, às vezes, algo que aconteceu lá com a minha tataravó pode refletir aqui em mim. Eu comecei a participar de várias constelações familiares, sistêmicas, né? E está sendo algo maravilhoso para mim. Maravilhoso mesmo. Ele te dá uma visão diferenciada, te faz abrir o seu relacionamento com a família, melhora ainda mais, né? Então, para mim está sendo assim, está sendo algo muito importante a questão da constelação familiar. Não sei se vocês conhecem. Eu tenho 2 pessoas que eu estou fazendo, com a terapeuta Daisy e com a terapeuta Neide. Que mais? Outra coisa também que a doutora Gessiane, que é minha nutricionista, já tinha me falado, né? Que era para eu verificar a minha água. Sim, a água tem que estar com um pH alcalino. E aí eu fui atrás de ver filtros que, sim, botava água com pH alcalino. Então isso é muito importante, porque o sangue da gente, quando está alcalino, né, ele impede que doenças apareçam. Então, isso é bastante importante. De tudo o que está acontecendo, né, eu acredito que o apoio da família, meus pais vieram ficar aqui comigo, né, um bom tempo eles ficaram aqui comigo, para poder me apoiar, primeiro durante a cirurgia, né, para poder me ajudar, não podia me movimentar, me ajudar a fazer comida e tudo mais, depois para me ajudar, estar aqui comigo, psicologicamente me suportando durante esse processo todo do diagnóstico, né, que demorou tanto tempo para sair, me suportando e me dando suporte, né. Ai, ai. Porque é muito interessante essa questão
a gente é forte, mas a gente não é forte o tempo todo. E a gente não precisa ser forte o tempo todo, né? Então isso é muito importante mesmo. Todo o apoio que eu tenho recebido das pessoas, e está sendo muito interessante compartilhar essa minha experiência com muita gente. Muita gente tem me procurado e eu tenho compartilhado muita coisa que eu estou aprendendo. Uma coisa muito importante que eu já falei na live passada sobre alimentação, né? Alimentação, mais ainda, eu estou trabalhando mais ainda a minha alimentação. Hoje, eu penso no que eu estou comendo, sempre. Eu tenho o prato ideal, né? Eu tenho uma parte de cereal, uma parte de leguminosa, uma parte de verduras e legumes, uma parte a parte crua, uma parte de frutas, né? E tô sempre pensando nessa composição para quê? Para ter o máximo de vitaminas e nutrientes. A Sally perguntou, diz mais sobre a água alcalina, que filtro e o ideal. Sally, tem vários filtros no mercado, tá? Eu comprei um acho que Aqualive, se eu não me engano. Eles têm 3 velas, né? Uma vela é de carvão ativado, outra vela é de magnésio e uma outra vela, eu não lembro qual é a outra vela. Mas essas 3 velas fazem com que eles matem todas as bactérias, as coisas que tem lá na água e deixa ela com o pH ideal para você tomar. O Dr. José de Filipe ainda, ele pediu para eu comprar uma garrafinha ainda que hidrogena a água. Então é uma garrafinha que eu comprei na Amazon, que chama Q-Life, que você coloca a água lá e ela hidrogena a água, fazendo com que a água fique uma água estruturada. O que é uma água estruturada? É a água que tem dentro das frutas e das verduras, por exemplo. Aquilo ali é uma água estruturada. Então, essa maquininha, que chama Q-Life, ela faz isso, ela estrutura a água. E aí, se você tomando uma água estruturada, eu estou estruturando a água dentro da célula. E aí eu faço com que as minhas células fiquem, vamos dizer assim, melhores, né? Com o Dr. José de Filipe, eu estou fazendo um tratamento de imunoterapia, que são algumas injeções. Isso aí foi e eu estou fazendo também, eu já tinha falado na outra live, eu tinha começado a fazer um tratamento com homeopatia chamado Viscunalbum, que também são injeções. E aí, eu vou contar uma coisa para vocês. Há uns 20 anos atrás, eu tinha muito medo de agulha. E eu dizia assim, ó, se um dia eu tiver que fazer acupuntura, eu prefiro morrer do que botar agulha em mim, né? Eu dizia dessa forma. Depois eu virei fã de acupuntura. E agora, gente, eu estou tendo que me aplicar injeções, porque Marcelo não tá aqui, eu que preciso me aplicar as injeções. Então, toda segunda e toda sexta eu tenho que me aplicar injeções. Olha, a gente vence vários desafios, né? A gente vence vários desafios. E esse foi um que eu tive que vencer. Não é fácil, né? Me auto-aplicar. Não vou dizer que tá sendo... que é algo, vamos dizer assim... que é bom, né? Mas é necessário. Então, eu respiro fundo todas as vezes. Tem aquele meio pavorzinho, assim, da agulha e tal. Mas estou encarando como eu penso, mentalizo, que aquilo ali é um ato de cura e tudo mais. E tá sendo muito bom. Outra coisa que eu acredito que me despertou, né, nesse momento, eu acredito que toda doença que vem, ela vem como um grande professor. E eu sinto que esse professor que chegou para mim, ele chegou para me pedir para me parar um pouquinho, para ir com mais calma em muitas coisas, para olhar mais para mim, para olhar mais para minha saúde. Apesar de eu sempre cuidar da minha saúde, mas eu não estava fazendo exercício físico como deveria. Eu não estava olhando o alimento com todas as proporções. E eu não estava olhando para quê? Para o meu feminino também, né? Durante muitos anos da minha vida, eu trabalhei como executiva em empresas multinacionais, eu tinha muitos funcionários homens, então a gente acaba se masculinizando um pouco. E eu acredito que essa doença, esse alerta, né? Porque graças a Deus, com a cirurgia, eles retiraram todo o tumor, não ficou metástase nenhuma.
O linfonodo que eles tiraram aqui embaixo do braço também não estava com metástase, então foi uma cirurgia de muito sucesso. Mas ficou o alerta. Qual é o alerta? Tem coisas aí para você curar, tem coisas aí para você investigar, tem coisas aí para você olhar. E eu comecei a trabalhar dentro de mim. E eu vi quantas crenças eu preciso transmutar, quantas informações eu preciso trabalhar. E eu acredito que se você está aí do outro lado e você recebeu uma notícia, que você está com alguma doença, alguma coisa, receba ela como um professor. Não é o melhor professor que a gente queria, é um professor brabo, né? Um professor, vamos dizer assim, que vem contundente, né? Para dizer agora você tem que aprender, para você não precisar repetir a lição. E é o que eu estou fazendo. Eu estou trabalhando para que eu não precise repetir a lição. Então eu estou me desenvolvendo bastante. Então eu estou procurando várias terapias. E eu acredito que existem várias terapias que estão surgindo, que estão aí, né? E que eu estou usando. Então, como eu falei para vocês, trabalhando muito essa cura do feminino, eu comecei a trabalhar com pessoas que trabalham com a cura do feminino. Tem uma terapeuta maravilhosa que é a Bea, vou deixar o contato dela aqui para vocês também. Que faz esse círculo feminino, que trabalha isso, que faz esse acolhimento, né? Ela também trabalha com cura prânica. Outra coisa que também eu estou fazendo são as barras de Axis. Tem um processo que chama MTVSS, que é muito interessante. Então são várias terapias, várias terapias. A minha vontade é de começar a fazer lives com cada uma dessas terapeutas para mostrar para vocês, cada um explicar como é que são essas terapias, como é que funcionam, porque eu a fundo não sei explicar cada uma para vocês. Mas o que eu posso dizer é que tudo isso dá muita força, tudo isso dá muita sustentação para continuar. Porque vários dias a gente cai e parece que a gente não consegue levantar. E aí essas terapias, essas afirmações positivas, todo esse trabalho, toda essa rede de apoio, a família, o marido, tendo esses médicos maravilhosos, a psicóloga, os amigos, né? Nossa, os amigos estão sendo tão fundamentais, amigos de verdade. Várias amigas minhas, que uma veio dos Estados Unidos, veio ficar comigo, a outra veio de São Paulo. Então, várias pessoas assim, outra veio de Santa Catarina também, várias pessoas que realmente assim, falam, nossa, elas vieram, elas te acolheram. Então, nesses momentos, gente, é muito importante mesmo, né? Aqui em casa esse ano, eu falei, né, que anual, né? Porque o meu sogro estava aqui, a gente cuidando dele, aí depois veio a notícia, e eu tô fazendo tratamento, e o meu sogro fazendo tratamento. Semana passada eu levei ele para internar, hoje eu levei ele para internar. Então, assim, e se não são essas terapias, se não são esses profissionais, se não são todas essas coisas, fica mais pesado, né? Porque só a medicina convencional, gente, ela é muito fria. Ela é muito fria. Principalmente se você vai passar por alguns médicos que simplesmente eles pegam o seu exame, você chega lá, você entrega o exame, aí eles olham o exame, aí eles saem digitando no computador, e aqui pega as guias, ó, agora você passa ali no balcão, você vai ali agora, faz isso, aquilo. Então, assim, a gente sabe que, infelizmente, né, eles têm tanta gente para atender que não dá para dar todo esse apoio. Mas é importante, nesse caso, buscar outros médicos que te dão apoio, que te expliquem o que está acontecendo, que te dê alternativas, que mostrem o que dá para fazer. Porque senão fica realmente muito, muito pesado mesmo. Durante esse período, né? Durante todo esse período, eu consegui me manter aqui com vocês de uma forma não tão ao vivo assim. O ao vivo só o Escola Vida Vegana, que a gente tem aulas toda quarta-feira. E eu tenho, para mim, assim,
estar ali com as alunas é o meu motivo para poder, é a minha fortaleza, né? É um momento assim que eu falo, meu Deus do céu, que bom que eu tô aqui com as alunas, que bom que eu posso ensinar, que bom que esse momento está sendo tão transmutador, né? E já deu tudo certo, né, Cíntia? Já deu tudo certo, graças a Deus, como eu falei. Muita gente me perguntou, você não vai fazer quimio, não vai cair o cabelo? Graças a Deus, não vou precisar fazer quimioterapia. Graças a Deus, não vou perder o meu cabelo. Só vou fazer a radioterapia agora em novembro. E fazer esse tratamento hormonal que precisa ser feito, dado o tipo de diagnóstico, né, que foi esse câncer luminal B. Eu quis passar para vocês, quis fazer essa live para vocês, que muita gente estava me perguntando sobre tudo que eu tô fazendo, né? Você tá fazendo, que tratamento você tá fazendo, né? Então, são esses os tratamentos que eu estou fazendo. Então, se você tem aí algum amigo ou amiga que está passando por algum processo, eu vou deixar aqui uma lista de perfis que vocês podem pesquisar. Procurem o método Kovacic, né? O AMK, que é muito incrível. Radiestesia, gente. É simplesmente mudar a tua cama de lugar. É fácil de fazer. Procure um radiestesista. Verifique se na sua casa não tem esses pontos negativos. Olha a qualidade da sua água, né? Olha a qualidade da sua água. Vê se você está tomando sua água de galão, né? Cuida da água que você toma. Cuida dos alimentos que você come. Descasque mais e desembrulhe menos, né? Quanto mais natural você comer, melhor é. Procura ajuda, né? Procure um terapeuta, um psicólogo, alguém com que você possa realmente se expressar. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você pode sim procurar ajuda, você deve procurar ajuda. Procure grupos de apoio como o Projeto Camaleão, que eu vou deixar o site aqui para vocês. Existem vários projetos. Façam seus exames regularmente, principalmente se você tem mama densa. O que é uma mama densa, né? Geralmente a minha mama é pequena, sempre foi. E o que é densa? Ela tem muitos, é o que eles chamam de glândulas, né? Muitas glândulas. Então é difícil, principalmente a mamografia. Então faça os exames, não deixe de fazer os exames. Aproveita o Outubro Rosa, tem várias campanhas, o próprio SUS está fazendo os exames. Vai no posto de saúde da tua cidade, do teu bairro, né? Procure se trabalhar, olhar para dentro de você, olhar para suas emoções, olhar para os seus sentimentos. Comece a etiquetar os seus pensamentos. Comece a fazer esse trabalho de etiquetar pensamentos. A hora que a cabeça fica muito agitada, comece a etiquetar. Eu tô fazendo muita briga mental, né? Me vejo brigando com uma pessoa, com outra. Tô brigando. Eu tô com muita fome. Toda hora eu tô pensando em comida, né? Então comece a etiquetar esses pensamentos para você ver aonde que a tua mente tá, que isso pode te ajudar na sua cura interna. Faça as pazes com as pessoas. Não guarde mágoa. Mágoa é má água. Má água, ela fica dentro da gente, né? É uma água que não é boa pra gente. Então, esses professores, eles vêm para nos ensinar também a limpar as nossas más águas, as nossas mágoas, olhar para dentro da gente, né? Como eu falei, são diversas terapias, são diversos olhares, diversas buscas, e muito reiki, muita oração, muita reza, muitas medicinas sagradas, medicinas da floresta, que, meu Deus, me ajuda assim imensamente a olhar para dentro de mim. E principalmente o apoio da família, né? O apoio da família é tudo. Procurar a família, os amigos, as pessoas próximas. E ter sempre o pensamento positivo, né? Ter sempre o pensamento positivo. E lembrar, né, gente? Isso daqui é só uma ilusão, é só uma passagem, isso daqui não é a vida real. E a gente pensar que a gente tá aqui para se depurar, se purificar, se melhorar a cada dia. Esse é o objetivo, né? O objetivo é a gente se tornar um ser melhor. Eu costumo dizer pro Marcelo, né?
Eu falo pro Marcelo que quando a gente nasce, a gente vem com uma mochila cheia de coisa, né? Cheia de sentimento, crença, um monte de coisa que vai sendo enfiado na nossa mochila. E o ideal é que quando a gente morrer, né? A gente tenha a mochila sem nada, né? Pra gente entrar pro outro lado com a mochila vazia, né? E eu acredito que esses processos, quando vem esses professores, essas doenças, eles acabam vindo para poder a gente olhar para essa mochila e ver o que você tem que jogar fora, né? Essa é uma outra sensação também interessante que está acontecendo comigo. Não sei se vocês já sentiram isso também, né? A sensação de que quando acontece um negócio desse, eu ainda brinquei com o Marcelo, né? Parece que assim, abriram o meu guarda-roupa, jogaram todas as minhas roupas pela janela e disseram assim: ó, agora você tem que olhar para tudo isso e ver o que faz, né? E aí é isso que eu tô fazendo. E o que são essas roupas, esse guarda-roupa? É uma metáfora. Mas é assim, todas aquelas crenças que não servem para nada, que tá na mente da gente, que a gente vai guardando, no momento desse, o que acontece? Escancara. Elas passam na tua frente, você tem que decidir, isso daqui serve, não serve, isso aqui serve, isso não serve, isso serve, isso não serve. E aí, você fica mais limpo, né? Você fica mais organizado dentro de você. Então, Pode parecer, pode parecer uma loucura o que eu vou falar, mas eu sou muito grata por tudo isso que está acontecendo na minha vida. Por mais que está sendo um desafio passar por tudo isso e fica sempre aquele, ai meu Deus, porque assim, você pergunta para os médicos, como é que eu vou saber que eu tô curada? Os médicos dizem, não tem como saber se você tá curada. Se você ficar 5 anos sem ter mais nada, aí a gente vai dizer que pode ser que você está curada. Então assim, imagina, parece que tem um zumbi, assim, né? Atrás de você o tempo todo. Então, eu acredito que trabalhar a mente, trabalhar o teu lado positivo, trabalhar a tua fé, né? Naquilo que você acredita, é o mais importante nesse momento. É o mais importante, porque aí você tem sustentação. Aí você tem sustentação. Então, tudo isso está acontecendo comigo, né? Eu tenho uma fé muito grande que eu já estou curada, que não tem mais nada, que agora é só fazer o tratamento mesmo para poder passar por esse momento e pegar os aprendizados, todos os aprendizados, tudo aquilo que para me melhorar, para ficar melhor ainda. E é isso, gente. Eu quis fazer essa live para contar um pouco para vocês como está sendo todo esse processo. Eu vou deixar todas as referências aqui embaixo na descrição, se vocês quiserem olhar. Então, recomendo demais a doutora Gessiane, que é a minha nutricionista maravilhosa, que é mais do que uma nutricionista. Até a minha maquiagem ela olhou, gente. Até a maquiagem ela olhou para ver se não tinha nada. O Dr. Tiago, médico de família maravilhoso, assim, um ser humano incrível, atende online, valor super acessível, ele está disponível quando precisa, é um ser humano assim, olha, no tratamento do meu sogro está sendo peça fundamental. A questão da constelação familiar, da radiestesia, o método AMK, do método Kovacic, Aura Master, Baterapeuta, o Grupo Camaleão, Cura Prânica, as Medicinas da Floresta e o método tradicional também, né? E, claro, o Dr. José de Filipe, que está sendo peça-chave nesse meu tratamento. Então, se você entrou agora, eu já estou terminando, um recadinho que eu queria deixar. Vai ficar gravada essa live. Compartilhe com aquelas pessoas que de alguma forma receberam um diagnóstico e estão com câncer de mama, com qualquer tipo de câncer. Se a pessoa quiser falar comigo, me chama no privado, quiser saber um pouquinho mais, se eu puder eu converso com a pessoa, tá? Eu tenho conversado com muitas pessoas, que às vezes é importante, né, uma pessoa que está passando por esse processo, conversar com outra pessoa que está passando por esse processo, por isso que eu indico o Grupo Camaleão, que eles são incríveis mesmo. Busquem a radiestesia e, claro, né, busquem se conhecer cada dia mais. Eu acho que o processo de autoconhecimento é a coisa mais importante que tem na vida da gente. Quanto mais a gente se conhece, mais leve a gente fica,
mais simples a gente fica e a vida passa a ter muito mais sentido naquilo que é verdadeiramente real. Eu agradeço, gente, a cada um de vocês que me segue, a cada um de vocês que está aqui, a cada um de vocês que disponibiliza do seu tempo para me ouvir. Eu fico muito feliz mesmo. Isso me dá mais vontade ainda de fazer muito mais coisas, de ajudar, de potencializar, de estar aqui, tá? E eu agradeço a cada uma de vocês. Um beijo, Suzana, um beijo. E eu vou mantendo vocês informados, né? Como eu falei agora, dia 27, eu vou lá no médico do SUS, da radiologista. E em novembro eu vou começar a minha radioterapia. E aí eu conto pra vocês como é que tá sendo esse tratamento, como que tá evoluindo. E eu fico por aqui. Boa noite a todos, boa noite a todas. E para quem é aluna, né? Quarta-feira nós temos aula de Escola Vida Vegana. E se você ainda não é aluno, nós temos então a nossa Escola de Vida Saudável, gente. É uma escola que toda quarta-feira eu dou aulas ao vivo, trabalhando o quê? Como você faz para ter uma refeição saudável, sem precisar ficar usando receitas. Você vai aprender realmente como ter uma vida saudável e entender a função de cada alimento dentro do seu corpo. Se você quiser saber mais, tem um link ali na bio, você clica lá, que você vai saber um pouquinho mais da Escola Vida Vegana. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau, gente.